Olá, alunos, a paz de Cristo. Nesse vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa lição hermenêutica. Como nós estudamos anteriormente, Hermenêutica quer dizer interpretação ou interpretar. Então vamos lá. Na sua apostila, no módulo 5, na página 55, nós vamos ler parábolas. Parábolas é narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Narrativa alegórica que encerra um preceito religioso ou moral. Especialmente as encontradas nos evangelhos. As parábolas são narrações curtas que têm o intuito de ensinar conceitos morais e espirituais. Exemplo, a parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, versículo 1 até o versículo 9. Gostaria que vocês acompanhassem com a sua Bíblia. Nós vamos ler agora. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava de pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do filho pródigo está em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao versículo 32. Jesus usou muitas parábolas nos seus ensinos. Além das parábolas dos evangelhos, há também parábolas no Antigo Testamento. Exemplo, de 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9. Isaías, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 7. E Ezequiel, capítulo 17. Toda parábola tem, em princípio, um ensinamento central a ser considerado. Cabe ao pregador ou à pregadora analisar a parábola e encontrar nela tal ensinamento. Símbolo: aquilo que substitui ou sugere algo, aquilo que, num contexto cultural, possui valor evocativo ou místico. Elemento descritivo ou narrativo, a qual se pode atribuir mais de um significado, do qual se pode fazer mais de uma leitura. Emblema, insignia, palavra ou imagem que designa outro objeto ou qualidade por ter com estes uma relação de semelhança. Alegoria, comparação e metáfora. Profecias, parábolas, milagres e mensagem. Muitas vezes são apresentadas na Bíblia em linguagem simbólica. Muitos símbolos do Antigo Testamento se repetem no Novo Testamento. A Bíblia é rica em símbolos. A seguir, vejamos alguns deles. Água. Além do sentido literal, água também significa regeneração, nova vida e vida eterna. Está no livro de João, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 4, versículo 10.
Luz, além do sentido literal, luz significa verdade. Cristo Jesus, sabedoria, glória, presença de Deus e outros. Está em Salmos capítulo 104, versículo 1 e 2. Pó, além do sentido literal, pó também pode significar a finitude e a fragilidade dos seres humanos. Gênesis capítulo 2, versículo 7 e Jó capítulo 30, versículo 19. Rocha, além do sentido literal, rocha também pode significar fortaleza, abrigo, refúgio, Deus e Cristo. Deuteronômio capítulo 32, versículo 31. Fruto, além do sentido literal, fruto também pode significar as manifestações das atividades da vida, a pessoa ou as suas obras. Mateus capítulo 7, versículo 16 até o versículo 18. Lírio, além do sentido literal, lírio também pode significar formosura, pureza. Cantares capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Vara, além do sentido literal, vara também pode significar comando, correção. Salmos capítulo 2, versículo 9. Ferro, além do sentido literal, ferro também pode significar severidade, aflição, força e resistência. Deuteronômio capítulo 4, versículo 20. Bode, além do sentido literal, bode também pode significar ímpios e falsos pastores. Zacarias capítulo 10, versículo 3. Mateus capítulo 25, versículo 32 e 33. Águia, além do sentido literal, águia também pode significar alguém ligeiro. Segundo Samuel capítulo 1, versículo 23. Forças renovadas. Isaías capítulo 40, versículo 31. Poder e ameaça. Ezequiel capítulo 17, versículo 3. Gafanhoto. Além do sentido literal, gafanhoto também pode significar calamidade e inimigos destruidores. Juízes, capítulo 6, versículo 5. Amarelo, algo mortal. Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Pestilência, Levítico, capítulo 13, versículo 30. Ouro, Salmos, capítulo 68, versículo 13. Número 7. Purificação, perfeição e plenitude. Levítico, capítulo 14, versículo 8 e 9. 7 dias das semanas, 7 estrelas, 7 candeeiros, 7 igrejas, 7 anjos, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas e 7 anos. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7. Número 4. Quadrado, completo. Gênesis, capítulo 2, versículo 10. Os 4 evangelhos. Número 10. 10 mandamentos. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13. Parábolas das 10 virgens. Mateus capítulo 25, versículo 1 até o versículo 13. 10 minas. Lucas capítulo 19, versículo 11 ao versículo 27. 10 leprosos. Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19. Dízimo. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Número 12. 12 patriarcas, 12 tribos de Israel, 12 pedras preciosas no peitoral do sumo sacerdote, 12 apóstolos, 12 fundamentos,
12 portas da Nova Jerusalém, 12 meses do ano. Número 40, 40 dias de dilúvio. 40 anos o povo de Israel ficou no deserto. 40 dias Moisés esteve no Sinai. 40 dias Elias esteve no deserto. 40 dias Cristo esteve no deserto. Número 70, 70 anciãos de Israel. Êxodo capítulo 24, versículo 1. 70 anos de exílio na Babilônia. Jeremias capítulo 25, versículo 11. 70 discípulos de Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 1. 70 vezes. Gênesis capítulo 4, versículo 24. 70 semanas de Daniel. 70 anos de vida. Salmo 90, versículo 10. A simbologia bíblica é muito rica. A numerologia bíblica também é importantíssima, bem como os nomes de pessoas e objetos. Os estudantes da Bíblia devem conhecer os significados dos símbolos, se deseja fazer uma boa interpretação do texto bíblico. O estudante da Bíblia tem necessidade ainda de conhecimento dos usos e costumes dos povos citados na Bíblia, no seu calendário e da sua cultura em geral. Quanto mais conhecimento se tiver de tais aspectos, maiores serão as possibilidades de interpretação do texto sagrado. Cremos que não precisamos esclarecer que o auxílio do Espírito Santo é imprescindível nessa tarefa. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.